Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda. Eu sou a Susana Rosa e tenho comigo nesta edição João Maria Jonet, que com 26 anos é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais. É comentador político na SIC Notícias e escreve artigos de opinião para publicações de renome como a revista Visão. É também autor da página de Instagram O Parágrafo e o jornal Crónico. Filiado do PSD, confirmou recentemente a hipótese de se candidatar como independente à presidência da Câmara Municipal de Cascais nas eleições autárquicas de 2025. Faz também parte do painel de comentadores do cada vez mais popular podcast Dia de Reflexão. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. João, já tens o programa eleitoral desenhado para entrares na corrida à Câmara Municipal de Cascais ou ainda estás a ponderar se vais ou não entrar nesta corrida? Estou a ponderar, não tenho um programa eleitoral desenhado, estou a pensar, junto das pessoas que conheço e que estão preparadas para fazer um. Não queria apresentar um programa eleitoral que não fosse realista, que não tivesse soluções para os problemas que eu e mais pessoas que me desafiaram identificam. E isso vai provavelmente envolver também uma análise de custo das propostas e uma análise económica mais profunda do impacto de cada uma delas. E isso vai dar um grande trabalho e, portanto, vamos construindo a coisa com calma, ainda sem certezas se avançamos ou não, porque há outra parte mais financeira importante a avaliar. As candidaturas independentes não têm o apoio financeiro que os partidos têm e, portanto, a necessidade de recolher esse financiamento, um bocadinho, e levantar o dinheiro como uma startup é importante. Portanto, sem isso não há grandes condições para avançar, porque, apesar de tudo, a mensagem passa-se com dinheiro, gastando dinheiro. E, portanto, ainda estou nessa fase a avaliar se isso é tudo fazível, se não é, mas está bem encaminhado. Que bom! Quais é que são as motivações de um cidadão de 26 anos para traçar como objetivo concorrer aqui à presidência de uma Câmara Municipal? Bem, eu não tracei como objetivo. A verdade é que muitas pessoas me vieram desafiar, tem um bocadinho a ver com o facto de, ser nascido e criado em Cascais, ser a minha terra e eu me identificar muito com ela, mas também tem a ver com a falta de qualidade da governação dos partidos tradicionais em Cascais. O Partido Socialista está muito marcado pela governação dos anos 90, por ter desbaratado uma série de património importante, seja na privatização do património da Câmara, que tem custos muito grandes para os cascaenses, como a privatização das águas de Cascais, seja por ter autorizado muita construção que as pessoas não compreendem. Mas isso a comparar com esta gestão atual do PSD, o PSD ganhou em 2001 para parar com isso, para parar com a construção excessiva e desregrada, e a verdade é que a gestão atual tem ido no sentido completamente contrário e faz neste momento parecer a gestão do PS uma coisa idílica quase, em comparação. Portanto, as pessoas estão muito cansadas disso, estão muito cansadas de um concelho que está cada vez mais feito para uma elite, só com construção de luxo, mais... Eu conto esta história como um exemplo, mas eu cresci ao pé da paragem de autocarros que é no centro de Cascais e agora fizeram uma nova em que garantiram que as pessoas apanham chuva sempre que puderem, porque já não há uma cobertura para aquilo, mas fizeram-na para trás do sítio onde ela era, um bocadinho mais para fora do centro, e à porta da casa onde eu cresci fizeram um espaço para autocarros turistas que é mais perto do centro, e onde cortaram a rua para os autocarros turistas poderem parar. Essa lógica de olhar primeiro para o dinheiro que vem de fora antes de olhar para o contribuinte que cá está incomoda-me, tal como a lógica de olhar primeiro para quem tem mais do que para quem tem menos. Há décadas que não se constrói habitação social em Cascais, e constrói-se muita habitação de luxo e há muita receita de IMI. Isso preocupa-me também, e também manter uma Câmara gigantesca. Este ano o orçamento da Câmara aumentou 20%, é um ano eleitoral, aumenta 20% o orçamento. Manter uma Câmara gigantesca, cheia de empresas municipais que elas estão cheias de militantes do PSD, para depois o IRS estar no máximo nacional. As câmaras podem decidir quanto é que nós pagamos de IRS até um limite, entre 5% e 2,5%, em Cascais está no máximo. O IMI não está no mínimo, como está, por exemplo, em Lisboa. O IRS em Lisboa também vai passar a estar no mínimo. Tudo isso são coisas que eu gostava de ver feitas de maneira diferente. Eu acho que se a Câmara tivesse
se quem está na Câmara sentisse que é possível perder, não dava tão por garantidos os eleitores que há em Cascais e não governava tanto para outras pessoas que não os eleitores, seja para militantes do PSD, seja para grandes investidores, seja para turistas. Eu acho que, obviamente, todas estas coisas são importantes. Participar politicamente, atrair investimento, atrair turismo, mas a falta de prioridade que se dá a quem lá vive e não se ouvir quem lá vive é uma coisa que me preocupa há muito tempo. Por isso é que eu estou a considerar isto e por isso é que tanta gente veio falar comigo. Eu também procurei, eu acho que não sou um candidato ideal, acho que já procurei candidatos que eu achava que fossem melhores que eu, com mais experiência que eu, mas no fim do dia eu acho que o defeito da falta de experiência é menos mau do que o defeito de não ouvir as pessoas, o defeito de governar preso a umas palas partidárias e, portanto, acho que não sou melhor que o ideal, mas sou melhor do que o que se arranja e, portanto, acho que faz sentido pensar a candidatura. Sim, sentes que as prioridades estão invertidas, não é? Que é preciso redefinir aí de alguma forma as prioridades. Sim, que é preciso pensar a coisa de forma integrada. Não faz sentido olhar para Cascais e ver que se constrói muito para cima de potenciais áreas verdes e para a área do Parque Natural de Sintra-Cascais, por exemplo, e não há um pensamento estruturado para a malha urbana, para a revitalização da malha urbana, que não passe por vamos vender isto a investidores estrangeiros e fazer umas torres de apartamentos de luxo. Isto está a expulsar um bocadinho as pessoas do concelho, no centro, e está a descaracterizar as aldeias do concelho, que são mais ligadas à natureza, mais isoladas, e que, entretanto, estão a deixar de o ser. Isto, vemos vários atentados ambientais no meio disto, o abate de milhares de pinheiros mansos, a morte deste espírito de comunidade que há no norte do concelho, que as pessoas muitas vezes pensam em Cascais e pensam na linha e na elite, e Cascais é um concelho que não é muito grande, mas tem muitas coisas diferentes. E tem aldeias históricas que não estão para aí viradas para o pensamento de luxo e de elite e que estão obrigadas a ser integradas nisso, eu acho que sem grande necessidade. E portanto sim, acho que fazia falta pensar mais a coisa de forma integrada enquanto cidade com as suas características específicas, e uma cidade que muitas vezes não quer ser uma cidade, do que deixar a coisa um bocadinho, fazer a coisa um bocadinho ad hoc, que é o que acontece neste momento. As aprovações são de acordo com o dinheiro que aparece para fazer as construções e não uma coisa pensada, tipo, olha, tem esse investimento, vamos ver onde é que esse investimento faz sentido. Não é? Tem esse investimento, vamos arranjar a maneira de fazer exatamente onde quer, como quer. Isso a mim preocupa um bocadinho. Olha, consideras que este é um primeiro passo que tu estás a dar como um passo de afirmação numa carreira ativa na área política? Não, ao contrário de outras pessoas, eu não estou a saltar diretamente do comentário para a política. Eu já fui candidato em Cascais em 2017, com 19 anos. Não fui candidato a presidente, mas estive nas listas de uma candidatura de independentes, apoiada por 2 partidos pequenos. Já participei muito no meu partido, internamente, em campanhas externas, já fiz várias campanhas. E portanto não estou depois, eu acho que isso também é um bocadinho uma lógica das pessoas serem chamadas para comentar, é porque estiveram na ação por dentro e depois vão comentar. Tive uma parte mais inativa do meu percurso em que estive a comentar e estou nessa fase agora, mas não é um primeiro passo, é um quinto ou um sexto passo, mas é um passo que eu acho que é importante, porque é um passo de serviço à minha terra. Eu acho que as pessoas devem, no limite, fazer política por isso, porque se sentem identificadas com o sítio de onde são e querem que aquilo esteja melhor do que está. Olha, e tu vais concorrer, ou a tua pretensão é concorrer aqui como candidato independente. Se já é complicado, no contexto atual, tu conseguires reunir investimento, não é, para as candidaturas das máquinas partidárias, como é que será este processo para tu conseguires aqui reunir financiamento para uma campanha de um candidato independente? É obviamente difícil, nós somos um país com pouco capital no geral, não é? As empresas sabem isso e as campanhas, que são, no fundo, eu comparei com uma startup, não é por acaso, uma campanha é uma empresa que aparece e desaparece no espaço de meses
e junta uma série de funcionários que depois deixam de ser. Portanto, é uma coisa mesmo, uma estrutura de missão quase. E é muito difícil conseguir esses investimentos sem oferecer nada em troca, coisa que eu não estou interessado em fazer. Ou seja, ninguém que me apoiará e que me apoiará financeiramente terá a garantia de que eu vou beneficiar essa pessoa de alguma maneira. Não vou. Portanto, essa regra afasta logo alguns contactos que eu já tive e de pessoas com que eu já falei que me dizem mas a Câmara nunca me falha quando eu preciso. Eu não vou dar essas garantias, isso dificulta logo um bocadinho, mas acho que a coisa é ética a fazer. Portanto, isto no fundo é tentar trazer uma cultura, a nossa cultura de financiamento político e partidário em Portugal é esta, eu vou dar dinheiro a este porque este depois pode-me ajudar. A cultura que eu gostava de trazer é uma cultura um bocadinho mais presente noutros países. Nos Estados Unidos é comum. Existem as duas, claramente. Agora com o Elon Musk. Existem as duas, mas também há uma cultura de eu vou dar a este candidato porque eu acredito nele. E eu estou a tentar, nos contactos que faço, que seja isso, que seja decisivo para as pessoas. Eu acredito nele, eu quero as mesmas coisas que ele e, portanto, vou dar para ele fazer as coisas que eu quero fazer porque ele também quer fazer. Essa doação através da identificação é o que eu estou à procura. Não é fácil, mas acho que se vai fazer. Isso exige muita assertividade na abordagem, não é? Eu não sou muito assertivo. Não. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de perceber o que é que elas querem e não gosto de transmitir. Eu acho até que é uma coisa um bocadinho defeito da maneira como eu falo, mas eu não gosto muito de transmitir certeza. Não tenho muitas certezas na vida e não gosto de transmitir essa certeza. Não tenho nenhumas até. Gosto de ouvir as pessoas com calma e perceber onde é que nos podíamos identificar, quanto é que fazia sentido e ir vendo a partir daqui. Olha, e que peso é que esta tua decisão de te candidatares à Câmara Municipal de Cascais, que peso é que tem o facto do teu bisavô também ele ter sido presidente desta mesma Câmara Municipal? Parece estranho, porque é uma coisa um bocadinho longínqua, mas tem um bocadinho. Tem um bocadinho, eu nunca o conheci, ele morreu bastante novo e morreu nos anos 70, mas é muito importante para a minha avó. Eu tenho uma relação muito próxima, que é o pai da minha avó, eu tenho uma relação muito próxima com a minha avó. E é importante, para já ele tem uma coisa fundamental para mim, que é por causa dele que eu sou do Sporting. Porque ele, para além de ter sido presidente da Câmara de Cascais, foi vice-presidente do Sporting. E se não fosse ele, eu provavelmente era do Benfica, portanto, felizmente que ele existiu. Mas sempre das histórias da minha avó, lembro-me, a minha avó foi funcionária da Câmara durante muitos anos, começou uma biblioteca no principal parque do centro de Cascais, que ainda lá está hoje, no parque da Gandarinha. E eu desde pequeno que tive muito este contacto pela minha avó com a ideia de serviço público, com a ideia de serviço à terra, e sempre com esta memória, com esta ideia de que já tinha havido pessoas a fazer isto, e eu lembro-me de ficar com uma ideia de que esse sentido de ver também passava um bocadinho para mim. Portanto, não necessariamente porque quero ir acabar um legado ou porque acho que tenho direito dinástico à coisa, nada por isso, mas porque essa sensação de dever e de serviço à comunidade me foi passada desde muito cedo pela minha família, e a minha família é muito importante para mim, portanto, como é para toda a gente, é daquelas frases que não interessa nada a dizer, mas é um bocadinho mais por isso. Portanto, quando me perguntaram, eu falei disso, depois percebi que a maneira como passa pode passar um bocadinho assim, tipo... Uma visão um bocadinho distorcida daquilo. Até porque isto é uma coisa muito que tem a ver com o meu privilégio, em grande parte. Eu sinto que a maioria das pessoas não tem grande relação... ou seja, os betos têm esta coisa, não é? Sabem quem é que era o trisavô e o tetravô portanto, no geral tem esta coisa que pode ser um bocadinho caricaturada. Eu... tenho um histórico familiar diferente, há muita longevidade na minha família, felizmente, portanto para mim um bisavô não é longe. Eu conheci 3 das minhas 4 bisavós, eu conheci uma das minhas 3 avós. Quando ela morreu eu tinha 12 anos e ela tinha 112. E portanto para mim não é longe.
Não, não é normal, mas não é longe, não é bem pela coisa, lá está, não é bem pela coisa de isto é meu ou o feudo da minha família, é mais porque para mim não é longe e emocionalmente conta muito para mim, sim. Mas isto era uma coisa que eu tinha este projeto a médio e longo prazo, foi mais uma coisa que surgiu porque muitas pessoas me vieram dizer que ninguém estava disposto a avançar e que o PSD vai apresentar um candidato que eu acho que é indecoroso para o PSD apresentar um candidato que a única experiência que tem é ser do PSD desde pequenino e que é, pronto, é uma pessoa do aparelho do PSD. Eu acho que para a quinta maior Câmara do país o PSD não pode apresentar um gestor de aparelho. Os gestores de aparelho são importantíssimos, o funcionamento dos partidos é uma coisa que eu respeito muito, mas para governar a quinta maior Câmara do país e a segunda maior Câmara do PSD acho uma falta de respeito. E, portanto, tentei arranjar alternativas. Quando ninguém se quis chegar à frente, pensei que podia ser... Nem pensei, disseram-me e eu achei ridículo, mas disseram-me que podia ser eu. E eu comecei a testar e parece que se calhar faz algum sentido, mas ainda é aberto. Sempre se falou de política em tua casa? Não. Com os meus pais nunca falaram muito de política. A minha mãe diz sempre que só parou de votar nos partidos a que achava a graça do fim, quando eu lhe comecei a dizer em quem é que achava que ela devia votar, porque a minha mãe antes votava sempre no Partido da Terra, porque achava graça ao Gonçalo Ribeiro Teles. Mas no geral nunca se falou muito de política em minha casa, não foi assim uma coisa. Quando eu apareci com este interesse, as pessoas ficaram um bocadinho surpreendidas e também foi um bocado assim, as minhas avós foram um bocadinho buscar, tipo, havia um avô que era político, não sei o quê. Também foi assim que eu liguei mais à coisa do meu bisavô, mas não há uma coisa que eu tenha. Claro que falo com pessoas da minha família de política e acho que se fala mais do que a média das famílias, mas no meu núcleo familiar, os meus pais nunca me incentivaram nada a isso, meus avós mais um bocadinho. Mas fala-se muito mais hoje em dia por minha causa do que por qualquer outra coisa. Não era assim um tema corrente e constante. Não era um tema ao jantar. Não, em minha casa, com os meus pais, nunca foi até eu passar a interessar-me por isso. E como é que despertaste aqui esta consciência política? Eu quando era mais novo, era muito obsessivo a saber de coisas. E as coisas que eu comecei a querer saber, como é normal nas crianças, era tipo animais, e eu sabia muito de animais. Depois passei para saber muito de geografia porque queria saber de onde é que os animais eram. Isto era sempre uma coisa muito levada ao detalhe, quando eu era muito mais novo. E depois comecei a ligar a um interesse por história. Quando comecei a ligar um interesse por história, isto é para aí, portanto, é para teres a ideia de como não se via notícias em minha casa. Para aí, com 8 ou 9 anos, comecei a querer ver notícias e a perceber o que é que se passava, porque os meus avós viam, mas os meus pais não tinham muito interesse nisso. E comecei a querer ver, comecei a estar interessado, acho que foi nas legislativas de 2009. Nas legislativas de 2009 percebi que aquilo se estava a passar. Foi um ano com muitas eleições, teve europeias, legislativas e autárquicas. E eu comecei a ver o que é que se estava a passar, achava graça ao António Capucho, na altura que era o candidato em Cascais, do PSD. Também é sempre uma coisa meio fortuita. Uma vez ele foi lá à minha escola e eu fui escolhido para ler uma coisa para ele e era... Pronto, mas lembro-me de ser pequeno e achar graça e começar a ficar interessado. Comecei a ver muitas notícias, ler muito sobre a coisa e a partir daí nunca mais ninguém me agarrou. A tua família já está cansada de te ouvir ou ainda te deixa falar sobre política? Eu estou mais cansado de falar com a minha família do que eles estão cansados de me ouvir, acho eu, porque eles puxam muito o tema e eu nunca puxo o tema. Há muitas pessoas na minha família que não concordam muito comigo. E eu também tenho uma família muito grande, portanto há muitas pessoas também que concordam comigo. Eu tenho famílias mesmo muito grandes e muitas ligações. Nós felizmente mantemos muitas ligações, lá está, betos, e portanto há assim pessoas que discordam e que querem vir falar sobre isso, pessoas que concordam e querem vir falar sobre isso, mas acho que as pessoas não estão fartas porque elas é que puxam o tema. Eu estou sossegadinho no meu canto normalmente e se estiver a falar do Sporting estou bem. Olha, quais é que são as tuas principais referências políticas hoje em dia? Hoje em dia? Hoje em dia
Eu sou um entusiasta do Emmanuel Macron, com algumas críticas que lhe tenho a fazer, mas é para aí a pessoa com que eu estou mais alinhado ideologicamente, assim, das grandes figuras da política mundial neste momento. Também tenho simpatia, apesar de me irritar um bocado mais, com o Primeiro-Ministro do Canadá, com o Justin Trudeau. Também com o líder do Partido Trabalhista, com o Keir Starmer, tenho alguma, mas não imensa. Eu sou uma pessoa um bocadinho órfã de movimentos políticos neste momento. Não há muita gente a defender o meu tipo de centrismo por aí com grandes cargos públicos. Eu gosto muito do Rory Stewart, que é um ex-deputado conservador inglês que agora é independente. Se calhar aqui dando uma ideia também. Ele candidatou-se de facto como independente à Câmara de Londres, também se calhar ajudou a dar uma ideia. Mas esses são assim referências importantes para mim. No campo da política económica é um bocadinho uma referência a Elizabeth Warren, mas não com a identificação total. Ela é mais à esquerda que eu, mas gosto de ouvir. O Pete Buttigieg também nos Estados Unidos, que era agora secretário dos transportes do Joe Biden. São assim as minhas maiores referências, acho que hoje em dia, a tentar aqui equilibrar um bocadinho em termos de género, para ser honesto. Porque veio-me assim de repente e eu gostava muito da Inês Arrimadas, do Cidadanos em Espanha, mas ela desapareceu um bocadinho, e da Emma Bonino em Itália, mas também já não vale o que valia, assim, para equilibrar um bocadinho com mulheres. De resto, cá tenho assim uma grande referência, que é uma pessoa com quem tive todo o gosto em trabalhar e que gosto imenso, que é o Jorge Moreira da Silva. Estou-lhe sempre a dizer que a qualquer coisa que ele queira ser candidato eu vou atrás, portanto. Mas sim, o Jorge Moreira da Silva é uma referência importante para mim. Olha, e como analista político, como é que tu caracterizas este período que nós vivemos, onde reina aqui um bocadinho a incerteza e os fantasmas de um novo conflito mundial, não é? Que é aquilo que nós vemos todos os dias nas notícias. Eu acho que cair muito nessa narrativa é cair numa narrativa que interessa à Rússia. A Rússia tenta muito passar a lógica de que tudo o que possa acontecer daqui para a frente pode causar uma guerra mundial. Que é a única coisa que a Rússia tem, porque a Rússia tem um exército bastante incapaz, como se... Agora, pronto, vai ganhando experiência e tudo mais, mas como se está a ver pela dificuldade que tem em ocupar um país muito mais frágil. E é uma dificuldade brutal. E ainda por cima, contra equipamento, basicamente a Europa e os Estados Unidos estão-lhes a dar os restos e os nossos equipamentos mais velhos que estavam parados no estaleiro, e eles mesmo assim estão a ser tecnologicamente derrotados por aquilo. Portanto, só em força de números é que estão a conseguir fazer alguma coisa. E portanto a Rússia cria um bocadinho esta narrativa de que tudo o que possa ser apoiar um bocadinho a Ucrânia vai levar a uma guerra mundial, mas não tem de facto essa capacidade de projeção de poder. Aliás, a Rússia não tem sequer capacidade de projeção de poder para conseguir manter uma frente ativa na Ucrânia e manter um Estado que apoia, um governo que apoia na Síria. Portanto, a Rússia tem uma capacidade de projeção de poder muito limitada, não tem capacidade para poder estar a pensar seriamente. Podem, se forem loucos, e podemos achar que são, mas para poderem estar a pensar seriamente num conflito à escala global. Portanto, acho que neste momento isso ainda é um bocadinho exagerado pensar em conflito global, pelo menos com a Rússia, com esta situação da guerra da Ucrânia, está sempre a pensar nisso. Coisa diferente será pensar num eventual conflito que possa ser gerado por um confronto entre os Estados Unidos e a China em Taiwan. Mas mesmo aí, eu diria que o apoio dos Estados Unidos nunca será, ou quase certeza que não será, e então com o Trump é mais ou menos garantido, não será direto, e portanto não haverá um confronto direto. Mas aí há mais potencial de confronto direto entre dois países que provocariam uma guerra mundial, como nós a imaginamos, totalmente destrutiva, do que a Rússia. A Rússia é um bocadinho... O Obama descreveu-os em 2014 como um tigre de papel. Era bom que ele estivesse condicionado mais para eles provarem de facto mais cedo que era um tigre de papel, que lhes tivesse mandado um bocadinho de água para cima, mas eu acho que a caracterização está mais ou menos certa. A Rússia tem muita dificuldade em competir ao nível da China e dos Estados Unidos. Aliás, está um bocadinho subalternizada à China, um bocadinho um cão de ataque meio descontrolado que a China tem.
Portanto, estás tranquilo em relação a essa... Eu estou, mas eu sou um otimista, Sim. portanto levem sempre tudo o que eu digo com o otimismo de pessoa que te caracteriza. que acha que vai tudo correr bem. Pode não correr e depois eu estou enganado, mas eu prefiro olhar para o mundo com esta lógica do que com a lógica do medo constante. Olha, e Portugal, na tua visão, achas que tem políticos de qualidade ou tarefeiros partidários? Acho que tem um bocadinho dos dois. Acho que há uma sobre-representação de tarefeiros partidários no topo da nossa política neste momento, incluindo o Primeiro-Ministro. Mas acho que há ótimos políticos em Portugal, se calhar não muito aproveitados, e no PS, e no PSD, e no CDS, e na Iniciativa Liberal, e no Bloco de Esquerda. Acho que há muito bons políticos. Eu acho também que há uma coisa importante. A política é uma coisa obviamente ingrata e cansativa e tudo mais, mas há uma coisa importante para nós pensarmos às vezes, que é se muitas destas pessoas que se calhar teriam mais competência do que estas que estão a assumir cargos de responsabilidade se disponibilizariam para isso. Eu há bocado falava do Jorge Moreira da Silva, também podia falar do Carlos Moedas, que eu achei na altura corajoso e cativou-me para eu ir ajudar e fazer campanha por ele, e ainda me cativa sobre ele hoje em dia, que é uma pessoa que tinha um caminho feito para... tinha sido comissário europeu, tinha estado na política há 10 anos, tinha um caminho feito para ser presidente da Gulbenkian e para ter uma vida tranquila, e quis dedicar-se à política, quis dedicar à cidade em que ele vive e que os filhos dele vivem. Eu acho que isso, muito do facto de nós não termos políticos de qualidade, tem a ver com poucas pessoas estarem interessadas em fazer esse sacrifício. E, portanto, eu tenho pouca necessidade de fazer essa crítica, ou sinto pouca necessidade de fazer essa crítica sozinha, dizer os políticos são maus. A culpa é nossa, a culpa é de quem não participa. Os políticos são um reflexo do país. E, portanto, se o país é apático, indiferente, pouco exigente, os políticos vão ser indiferentes também. Se as pessoas forem mais exigentes, os políticos vão ser melhores. Não acho que as pessoas estejam aí nesse caminho, porque acabaram de eleger uma bancada de 50 pessoas em que um quinto deve ter analfabetismo funcional, mas era bom que tivessem, era bom que não caíssem em demagogias baratas e na crítica aos políticos, em vez de mandarem para lá pessoas para lhes chamarem nomes, mandassem pessoas para fazerem melhor o trabalho do que eles. E qual é que é a tua visão sobre a forma como aqui os sucessivos governos, já trazendo aqui um bocadinho mais para o nosso tema do podcast, têm faltado a aposta em investir na literacia financeira? Eu ia dizer investir mais na literacia financeira dos portugueses, mas não é mais nem menos, é investir. Eu já tive algumas vezes esse debate sobre a literacia financeira. Eu não sou hiper partidário de ter a literacia financeira nas escolas como disciplina, como algumas pessoas falam. Está incluída no programa da cidadania. Eu não acho essencial, honestamente. Eu acho que quanto menos a escola ensinar as pessoas a resolverem problemas específicos e quanto mais as ensinar a pensar e a estarem preparados para o problema, porque eu acho que a escola não serve para me ensinar a preencher formulários. A escola serve para me ensinar a ter o pensamento crítico necessário para responder às dificuldades que me aparecem na vida. Sejam elas previsíveis, como uma declaração de IRS, ou imprevisíveis, que, como o nome indica, eu não vou poder dar exemplos. Essa parte é que eu acho que está a falhar, e falha, e acima de dizer que devia haver uma unidade curricular de literacia financeira, ou que em cidadania devia haver literacia financeira, para mim devia haver mais horas de história, mais horas de filosofia, e não só recuperar as horas de história que havia antes dos cortes da última crise, da última crise em que houve cortes e não da última crise, e não só recuperar, como garantir que as pessoas têm aulas. Porque eu, lembro-me, ainda sou do tempo, não sou assim tão velho, de ter mais tempo de história, e isso era importante, porque eu hoje em dia penso nisso. Há tantos miúdos que eu vejo na internet curiosos com o Hitler e a partilhar vídeos de nazis e não sei o quê. Eu não tenho dúvidas que um professor de história não consiga acabar um manual de história num ano letivo, porque há 90 minutos de história por semana. E, portanto, não tenho dúvidas que o que fica por dar é o fim do século, é o século XX, é o fim do currículo.
E como fica por dar o século XX, se calhar fica por dar muita desta informação que podia impedir estes miúdos de terem esta curiosidade. A curiosidade não é má, mas terem o interesse e gostarem de... portanto, mais horas e que essas horas fossem ensinadas. Não há professores. Portanto, para mim, discutir literacia, o investimento em literacia financeira é discutir a educação pelo teto. Primeiro era preciso que as pessoas tivessem aulas, que não houvesse uma diferença gritante entre escolas públicas em zonas mais e menos favorecidas, que não houvesse uma diferença gritante entre escolas públicas e colégios privados. Eu só andei em escolas públicas, portanto estou à vontade, e eram escolas públicas que estão pessimamente classificadas nos rankings, apesar de me terem ensinado imensas coisas e de serem ótimas escolas com ótimos professores, mas isso para mim era começar pelas bases do ensino. O ensino funciona em Portugal, o que nós nos propomos a ensinar já é ensinado. Quando isso for atingido, podemos falar de mais cadeiras, e as pessoas às vezes falam de literacia financeira, outras vezes de ciência política, porque sentem que as pessoas não percebem disto ou não percebem aquilo. Mas para mim é isso, continuas um pouco pensos na coisa, pensos rápidos, em vez de dizer tipo, não, isto não está a funcionar porque as pessoas não têm o pensamento crítico de base, não aprendem, não vão à escola aprender. E tu consideras que para ser um bom político tens que ter aqui uma forte base de literacia financeira? Achas que é importante? Não. Eu acho que não é preciso ter forte base em coisa nenhuma para ser um bom político. Eu acho que um bom político tem que ser uma pessoa que representa bem os interesses dos eleitores, que representa bem os interesses da sua comunidade, e representar bem não é dizer exatamente o que eles querem que nós estejamos a dizer, é representar no sentido de encontrar as melhores soluções para os problemas, independentemente de ser a coisa preferida deles ou não. Isso para mim é que é um líder e um político. Se não é um porta-voz. E um porta-voz é outra coisa, é outra profissão diferente. E para isso não é preciso. Um engenheiro pode ser um ótimo político, um médico pode ser um ótimo político. Portanto, não acho que a minha formação me ponha em qualquer tipo de vantagem, não acho que a formação de um economista o ponha em qualquer tipo de vantagem. Acho que o que é vantajoso é ter essa capacidade de conciliar diferentes interesses, construir consensos, ouvir as pessoas, construir propostas sólidas e coisas que durem e não coisas para o ganho imediato. Isso é que faz um bom político. Qualquer pessoa, tendo cursos, não tendo cursos, consegue ter essa capacidade. Já vi ótimos construtores de pontes e de compromissos sem formação nenhuma e que são ótimos políticos. E tu, como é que tu lidas com as tuas finanças pessoais? Como é que lido com as minhas finanças pessoais? É uma pergunta complicada. Não com muita poupança, porque sou como jovem que aluga uma casa em Lisboa, não tenho muita capacidade de poupança. Também, verdade seja dita, que eu invisto muito do que ganho em tentar manter uma estrutura funcional para valorizar mais o que eu produzo, para conseguir ganhar mais dinheiro no futuro e conseguir sustentar melhor no futuro. Portanto, o que eu percebi foi que eu produzo muito conteúdo, escrevo, falo, e precisava de ter uma pessoa que me ajudasse a organizar isso, a partilhar isso, a gerir isso, porque só eu não dava bem comigo. Portanto, também faço muito esse reinvestimento. Em vez de fazer poupança, faço o reinvestimento para o scale-up, se quiseres usar essa linguagem. Mas quando consigo poupar, e às vezes consigo, para já, como eu recebo a recibos verdes, há sempre uma coisa que faço, que é pegar no dinheiro do IVA e pô-lo a render durante um bocadinho. Eu sei que não é ótimo, mas para mim é simples e eu também não me preocupo muito, mas tenho no Revolut, há aqueles pacotes que uma pessoa compra um grupo de ações que eles têm lá, com um risco relativo, e ponho para lá normalmente os pagamentos por conta, o que fica por pagar de IVAs e não sei o quê, e ponho para lá. E essa parte há de ser das partes de gestão financeira que eu faço. De resto, se me sobra alguma coisa, ponho nessas coisas, numa poupança assim, ou ponho... Não tenho um PPR, vou ter que fazer, mas eu estou a planear fazer. Houve uma altura que fazia um bocadinho mais à maluca, tipo, via uma notícia sobre uma empresa e
e punha lá um bocado de dinheiro em ações para ver o que é que aquilo ia dar, sempre dinheiro que eu estava disposto a perder. Estou a fazer imenso dinheiro com a Nvidia por causa disso. Mas já comprei no fim do ano passado, acho que era assim. E depois para aí, sei lá, 50, 100 euros. Às vezes dinheiro que eu penso tipo, este dinheiro não precisa este mês, e portanto tenho esse investimento. Tentava um bocadinho dividir em 3 coisas, entre ações mais e menos arriscadas, ouro e cheguei a ter um bocadinho de criptomoedas. Entretanto deixei a parte das criptomoedas por questões éticas. Aquilo faz-me um bocadinho de confusão. Fiz imenso dinheiro com aquilo, mas faz-me um bocadinho de confusão. Porquê? Pelo impacto ambiental, porque não tem utilidade nenhuma para além de ser usada para tráfico de seres humanos, para tráfico de drogas, para venda de armas. Aquilo não, para além de ser uma coisa shady, não tem nada que me consigam convencer até agora. E portanto desinvesti e tentei fazer investimentos. Eu tento um bocadinho fazer investimentos com algum tipo de ética. Não invisto apesar de estar a ver que seria importante em certos momentos, e que, se fossem outras notícias, se calhar, se fossem outras coisas, eu teria investido. Quando achei que fazia sentido investir em petróleo, por exemplo, não investi. Tinha feito imenso sentido, tinha ganho imenso dinheiro, mas não me pareceu ético. Portanto, tento assim manter uma coisa um bocadinho mais ética, dentro do possível, dentro de comprar aquelas empresas de legacy que depois não são nada éticas, tipo Google ou não sei o quê, mas tento manter assim e tento assim, ou seja, a Bitcoin era um bocadinho o contrário do ouro, não é? Uma muito arriscada e uma pouco arriscada. Agora tento assim mais com empresas ocalhas, mas tenho tentado mais índices do que essa coisa das empresas ocalhas. Foi uma coisa mais que eu fazia há 3 ou 4 anos do que faço hoje em dia. Hoje em dia faço mais. Às vezes posso achar graça como achei na Nvidia, mas hoje em dia faço mais bundles. É mais conservador. É. Não sou muito radical. Olha, e tens a esperança que Portugal possa sair deste ciclo sem fim de crises financeiras e económicas, assim no curto prazo? Eu não tenho a esperança. As crises cíclicas são um bocadinho um subproduto do capitalismo, e a maneira como nós recuperamos delas é que depende. Depende da robustez da nossa economia, da resposta geral que é dada a nível global. Nós somos uma economia muito aberta, portanto nunca depende só de nós como é que vamos reagir a uma crise, nem pouco mais ou menos. E por mais que isto cresça, vai continuar a não depender só de nós. Pode não ser tão forte o efeito que se sente. Nós agora estamos a crescer bem, estamos a convergir com a União Europeia, pode não ser, estamos a reduzir a dívida, e isso vai ajudar a que o efeito não seja tão forte, mas é sempre forte e é sempre chato. Por uma economia muito aberta, e o nosso futuro, enquanto país, vai ser sempre ter uma economia muito aberta. É a nossa identidade. Os holandeses, que têm mais ou menos o nosso tamanho, são mais pequenos que nós, têm o dobro da população, que é uma coisa que as pessoas parecem estar pouco interessadas em ter, mas eu sou partidário de que Portugal devia ter muito mais pessoas. Cabe muito mais gente na Holanda, eles vivem bem e em muito menos espaço do que aqui. As pessoas só têm a sensação que isto está cheio porque é mal gerido, é importante dizer isso. É mal gerida a entrada das pessoas, no sentido em que não há oferta de habitação, não há oferta de transportes públicos, e portanto, mas era bom que o país crescesse populacionalmente se quer crescer economicamente. Mas vamos estar sempre muito dependentes, portanto eu não vejo esse ciclo a mudar. O que vi com bons olhos foi a diferença de resposta da crise, por isso é que há bocado dei um toque nisso, a diferença de resposta da crise da pandemia para a crise do subprime, para a grande recessão. A grande recessão é uma grande recessão por opção política, porque a opção foi pela austeridade. Podia não ter sido. E como se viu na pandemia, podia não ter sido. Tem outros impactos. As pessoas detestam-nos, detestaram a inflação, mas eu acho que as pessoas detestam muito mais o desemprego e só não se lembram, se calhar, mas detestam muito mais o desemprego e deixar de ter dinheiro para as casas, para pagar as casas, do que detestam passar a pagar compras um bocadinho mais caras. Ou pelo menos eu achava. Nos Estados Unidos parece que é um bocadinho ao contrário. E as pessoas ficaram mais chateadas com a coisa da inflação, castigaram mais os políticos pela inflação. Mas eu acho que a inflação é, apesar de tudo, um resultado negativo preferível a uma longa recessão, que foi o que aconteceu na resposta à crise de 2008.
E dirias que atualmente Portugal é um bom país para a tua geração investir e afirmar-se como empreendedora? Eu acho que é muito dramatizado o mal que é. Não acho que seja bom. É o mais normal na minha geração, também já pensei nessa hipótese, se calhar um dia ainda faço. O mais normal da minha geração é pensar em emigrar. Mas não sei se necessariamente para o empreendedorismo. Acho que há muitas oportunidades de empreendedorismo, particularmente no setor do turismo. Se tem muito valor acrescentado, se é ótimo para a economia, que é outra questão, mas para jovens da minha geração, eu assisto a alguns que conseguem safar-se bem nisso. Em muitas outras coisas. É muito complicado pelo tamanho do mercado, na criação de conteúdos, na cultura, o tamanho do mercado para jovens da minha idade, a comparar com ir para Londres, não é? Para o teatro, é completamente diferente e para trabalhos de baixos rendimentos, para pessoas da minha geração, para pessoas de todas as gerações, continua a ser preferível ir ganhar um salário mínimo belga ou francês ou luxemburguês do que ganhar um salário mínimo português. E, portanto, obviamente não é ótimo, mas acho que está a ficar melhor. Os salários estão a subir, as condições de vida estão a melhorar, e, portanto, não acho que seja um drama nem um fim do mundo. Esta conversa que quiseram fazer com a Polónia, com a Roménia, que não sei o quê, que iam ultrapassar Portugal, é um bocadinho disparatado. Ninguém quer emigrar de Portugal para a Polónia e para a Roménia, mas obviamente que as pessoas da Polónia e da Roménia e as pessoas de Portugal querem emigrar para os poucos países que são mais ricos do que um Estado-membro da União Europeia, que são o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Holanda. Mas nós temos que perceber isso também, que estamos sempre a comparar-nos com o topo do topo. É aqui ao lado, é verdade, mas estamos sempre a comparar-nos com o topo do topo. E assim estamos sempre a sentir mal. Se eu estiver sempre a jogar a bola com os meus amigos, a pensar que não sou o Ronaldo, não me vou sentir muito bem, mas se estiver só focado no que estou a fazer e a fazer melhor o que estou a fazer, em princípio a coisa melhora um bocadinho. Portanto, nessa coisa de se é um país bom, é dos melhores países do mundo. É dos países, tem a 100ª maior população do mundo e eu acho que a 50ª maior economia do mundo, portanto é um overperformer. Agora, podia ser mais overperformer, há melhores overperformers, mas não é um inferno. Boa, foi otimista essa visão, foi, sem dúvida. E a tua faceta aqui de comentador político é algo que te preenche profissionalmente? Sim. Não totalmente, gosto de fazer outras coisas, como se nota, mas gosto de fazer isto. Acho que não sabia, uma coisa que eu descobri através do feedback, mas acho que as pessoas percebem bem as coisas quando eu falo sobre elas e que a política muitas vezes é propositadamente complicada para garantir que está sempre no mesmo grupinho fechado e no controle do mesmo grupinho fechado, e gosto que as pessoas sintam que eu lhes descomplico a vida e que as ajuda a perceber as coisas. Portanto, nesse sentido, preenche-me imenso quando as pessoas vêm ter comigo e dizem que eu os ajudei a perceber uma coisa, que gostam de me ouvir. Isso preenche-me imenso. Mas também me cansa a parte negativa, não é por mim, porque eu, por acaso, não sou muito resistente a insultos, mas depois é chato para a minha família, e cansa-me um bocadinho essa parte da exposição. E também o não ter horários certos. Uma pessoa quando faz isto nunca para bem de trabalhar, porque tem sempre de estar atento, nunca sabe quando é que vai ser chamado. É um ótimo trabalho, é dos melhores trabalhos que se pode ter, mas tem coisas um bocadinho cansativas. Mas sim, preenche, sim. O que é que mais te dá prazer no teu dia-a-dia? Provavelmente ler um bom livro. Assim, a resposta, ouvir boa música, assim, respostas básicas. Correr ao pé do mar, e estar com os meus amigos e com a minha família. Não estou assim a ver nada de muito original que me dê imenso prazer. Posso pôr uma coisa assim, que se calhar é um bocadinho mais específica, apesar de certamente haver milhares de pessoas que fazem isto, mas uma coisa que eu adoro é ter um bocadinho de tempo para me perder assim num tópico super específico na Wikipédia, tipo, imagina a Revolução Belga de 1830 e ficar para aí 4 horas a clicar em links dentro da Wikipédia até saber tudo sobre aquilo, tudo o que há para saber dentro da Wikipédia.
Isso é assim um hobby que eu tenho desde pequenino e que me dá imenso gozo e que se calhar é mais original e conta mais para ser uma boa resposta. Olha, chegámos aqui ao fim da nossa entrevista e agora vamos passar para uma outra fase, que é a fase aqui do nosso desafio inverso. Então, em cada episódio do nosso Inverso da Moeda, nós temos este desafio em que o convidado é desafiado a responder a 2 perguntas criativas com algum sentido financeiro. Vais ter 2 minutos para responder às perguntas desde o momento em que eu começo a fazer a primeira pergunta. E no final eu vou-te dar aqui uma classificação de 0 a 10. Ok. Estás preparado? Não sei. Ok. Acho que não. Preparado, João? Acho que sim. Então, temos aqui o nosso contador e vamos começar. Se pudesses pedir apenas um desejo ao universo, o que é que pedirias? Apenas um? Isso é uma pergunta impossível. Para ter mais 10 desejos. Sim, essa é aquela clássica. É clássica. Só pela trabalheira que me pode vir a dar e porque eu queria mesmo era ser presidente do Sporting, tipo assim, num momento louco. Mas podia até ser uma coisa tipo dono, cheio de dinheiro, que assim já juntava a coisa do dinheiro. Tipo, mas eu tenho sempre dificuldade em pedir dinheiro porque a inflação é uma coisa que me preocupa. Imagina, pedia 100 milhões e de repente apareciam assim do nada. Iam tirar a alguém, não era fácil. Sim. Ok, segunda pergunta. Se o teu cartão de crédito pudesse cantar, que canção é que ele cantaria quando o utilizasses? Não faço a menor ideia, eu nunca uso uma coisa. Não? Nunca. Usei para aí uma vez por causa de um carro alugado nos Açores. Boa. Só uso o que tenho. Vou-te dar um 9. Nunca uso mesmo. E chegamos ao fim do nosso episódio. Foi um enorme prazer estar à conversa com João Maria Joné e fica uma última pergunta. Qual é que é, para ti, a melhor forma de tu investires o teu dinheiro? Era o que estava a dizer, índices. Para mim é tranquilo. Investir assim em aglomerados de ações pensados por mim, por uma entidade financeira responsável qualquer. Normalmente é assim que eu invisto. Muito obrigada, João, por teres aceito aqui o nosso convite. Terminamos este episódio do Inverso da Moeda. Podem seguir-nos no Spotify, YouTube e também no Instagram em inverso_by universo.